se eu consigo também ajudar com um pouco assim nessa parte de transmitir algo, o que o jogador pensa. Então é nessa linha, nesse bate-papo que eu quero entrar para a gente aprofundar um pouco da mecânica que é, né, aonde se aplica a análise qual a primeira coisa para a gente identificar o analista, né, empresários de futebol, se eles contratam, se eles não contratam, é só clube, né, se tem o jogador é mais interessado ou não por esse tipo de negócio, né, a gente, como, de certa forma, se tem algum bloqueio, algum jogador que fica com dificuldade e não sabe se ele faz o que ele pensa ou se faz o que o analista pediu, ou o que o treinador pediu por causa do analista, né? Se o analista escala, se o analista compra, que hoje estão falando que o analista até compra jogador. Então, assim, é um papo muito legal, porque às vezes até eu falo assim, pá, eu não sei, eu joguei, mas eu acho que foram me ver, mas eu não sabia até que ponto, né? E quais os cursos que você está dando, o que você está fazendo, você é um profissional hoje muito bem reconhecido no mercado, pô, admiro muito o seu trabalho, né? A gente se conheceu, a gente é da mesma cidade aí também, já se conhece, já se viu, a gente já viu na CBF, enfim, eu acho que é muito oportuno esse momento para a gente, né, registrar isso aqui, depois deixar esse conteúdo para o pessoal, porque eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito interessante. Muito, muito legal. Putz, que legal que você entrou num assunto, né? Que realmente ainda tem muita dúvida, galera, todo mundo, até mesmo os próprios clubes, né? Tem essa Sim, sim. dúvida do qual é a real função de um analista de desempenho, quais as vertentes de trabalho dele, né? Eu vou tentar organizar tudo isso, mas Sim. quando você fala, né, da questão quando vinha o papel, né, dos treinadores, aquela história toda, eu acho que, assim, o auxiliar, o treinador sempre foram analistas de desempenho, entendeu? Porque, assim, a partir do momento que o É treinador verdade. tem aquela ideia de jogo, ele tem uma ideia de jogo, ele propôs para que você fizesse determinada movimentação, né, atacando, defendendo, ele quer que você tenha uma resposta daquilo dentro do jogo, dentro do treino, né? Essa Sim, sim. dúvida do qual é a real função de um analista de desempenho, quais as vertentes de trabalho dele, né? Eu vou tentar organizar tudo isso, mas Sim. quando você fala, né, da questão quando vinha o papel, né, dos treinadores, aquela história toda, eu acho que, assim, o auxiliar, o treinador sempre foram analistas de desempenho, entendeu? Porque, assim, a partir do momento que o É treinador verdade. tem aquela ideia de jogo, ele tem uma ideia de jogo, ele propôs para que você fizesse determinada movimentação, né, atacando, defendendo, ele quer que você tenha uma resposta daquilo dentro do jogo, dentro do treino, né? E ele era o responsável depois de pegar as fitas cassetes, os CDs, os DVDs e depois olhar para ver se aquilo estava acontecendo ou não, né? O que Uhum, uhum. aconteceu é que, com o número de jogos são grandes, analisar Aumentou. adversário, aumentou uma série de itens, a tecnologia veio a favor, porque isso ajuda a organizar, dar velocidade nessas informações, né? E organizar mesmo, fazer filtros mais rápidos, então ter informação mais rápida, mais detalhada, né? E daí existe uma pessoa para fazer isso, que Só geralmente o para fazer auxiliar. isso. Exatamente, o auxiliar começou a fazer essa parte de edição de vídeos, analisar os vídeos, né? E depois ele também começou a ficar sobrecarregado, porque ele ajuda na organização do treino, na determinação dos atletas que vão compor o elenco, como é que tá um, como é que tá outro. Então ele vai dando Conversar com um, resposta. conversar com outro, né? Exatamente, Às vezes tá tendo um problema não técnico, mas mais pessoal, e aí ele acaba exatamente. se envolvendo e o foco dele não pode ser tirado, né? Acho que é mais ou menos Exatamente. isso. Então, senão ele vai ficar o dia inteiro assistindo vídeo, o dia inteiro recolhendo informação, sendo que pode ter um profissional que levante essas informações, depois passa para ele, para o treinador, eles filtram tudo isso e isso chega mais rápido no atleta. Entendeu? É E- interessantíssimo. Também só de futebol, não só de tecnologia, não só que acha que é aquilo. Existe esse balanço, como é que o clube, o treinador, ou quem contrata esse profissional, ele vai saber, até para o jogador, porque eu chegar e falar assim, poxa, né, esse profissional está passando tudo isso para mim e fez um ano de curso e eu... Você está entendendo o raciocínio do negócio? Então, assim, tô.
como é que faz para a gente ter essa harmonia dentro do... E olha só que interessante isso que você está falando também, porque no início teve muita rejeição de analistas, porque o cara fala, eu sou analista de futebol, então ele queria chegar, olhar o jogo e dizer se o treinador está fazendo certo ou errado, se o atleta está fazendo certo ou errado, no ponto de vista dele, entendeu? Dele, exato. E querendo impor Então, esse não é o analista de desempenho. Isso não é analista de desempenho. É um cara que quer ser treinador, mas ele está lá na função de analista, mas ele quer ser o treinador, entendeu? O analista de desempenho, costumo dizer, não é o cara também que está filmando e editando vídeo. Esse cara é o cinegrafista. Entendeu? Porque daí teve muito cinegrafista que começou a dar palpite no jogo, no treino, chega no presidente, chega no treinador, chega em todo mundo e quer dar a opinião dele do jogo sem base para isso. O analista de desempenho é um profissional que ele planeja com o treinador o que vai ser visto do jogo, do atleta e do treino. Ele planeja o que o treinador quer. Ele é guiado pelo treinador, é isso? Mais ninguém. O treinador é que guia ele. Eu quero essas informações, quero esse relatório. A primeira etapa é o planejamento. Ele vai sentar com um auxiliar técnico, com um treinador e falar assim, ó, o seu modelo de jogo é esse, o que você gostaria que eu verificasse em tempo real no jogo e te levasse de informação? Quais são? Daí ele vai falar assim, não, eu quero que você só analise o adversário para mim, como é que eles estão fazendo a transição ofensiva, como é que eles estão fazendo a transição defensiva e passa essa informação para mim. Então, não necessariamente precisa chegar lá e ficar vendo passe certo, passe errado, isso, aquilo. Okay. É tudo planejado com o que faz sentido para o treinador. E a partir daí você vai desenvolvendo essas informações. Por isso que o atleta... Muito interessante. Por isso que o atleta, hoje em dia, não tem a rede, entendeu? Tem uma situação que foi... Isso mudou a forma da seleção brasileira jogar. Olha só que interessante. Vamos lá. Uma volante nossa chegou e falou assim, eu nunca perdi tanta bola para os atacantes adversários. Eu falei assim, é uma informação que veio, você podia ligar ou não ligar, mas vamos olhar lá no jogo, vamos ver. A gente percebeu que a Alemanha tentava sempre ter superioridade numérica com os nossos volantes. Eles buscavam fechar a linha de passe e ter mais gente naquele setor. Quando eles recuperavam a bola, já estava em zona de finalização. Então eles queriam... Uma pressão alta, né, ali, né? Exatamente. Eles queriam que a gente jogasse pelo meio, não pelos corredores. Eles forçavam a gente a jogar pelo meio, porque a chance de recuperar a bola e já estar perto da nossa área é grande. Sim. Então, e tá com uma linha, e tem uma linha, né? Você tem uma linha, além de estar próximo, às vezes você está próximo, mas do lado, aí você não tem ângulo. Mas se você rouba a bola de frente, pô, você abriu um ângulo, né? Exatamente, porque assim, no corredor central, isso, no corredor central, é por isso que assim, você vê que a visão do atleta dentro de campo ajudou demais, porque a gente falou, mas como é que acontece então? O que eles estão fazendo? Eles estão querendo que a gente jogue centralizado para que eles recuperem e já estejam na melhor condição de finalização. Entendeu? Exatamente. A gente falou, opa, então peraí, vamos começar a olhar. E a gente tomou 2 gols dessa forma, né? Que foi numa pressão de tiro de meta e depois foi numa bola recuperada nessa... Por quê? Porque daí ele recupera dos volantes, ele já ganhou, só tem a linha defensiva. Já tem a linha defensiva. Só tem a linha defensiva, entendeu? Então, a gente falou, faz muito sentido o que a Alemanha está fazendo contra a gente. Beleza, vamos ver o que eles fazem quando a gente faz a mesma coisa para eles. Daí a gente começou também a trabalhar com pressão lá em cima, não deixava cobrar o tiro de meta, não deixava a bola curta. Quando a gente pressionava, o que eles faziam? Bola direta nas costas da nossa linha, desviava e conseguia ter vantagem do atacante, que um desviava e o outro já estava infiltrando, atacando a linha. E daí eles tinham a finalização. Então, existe para cada situação, existe uma resposta. E treinada. Então a gente começou e tem que treinar. Entendeu? E daí quando a gente começou a perceber que essa questão que eles tinham um recurso para sair, tanto da pressão alta, com pressão média, pressão baixa, quando empurra para o corredor, peraí. Então tá tudo treinado e ensinado em cada momento, em cada situação do jogo. Então a gente começou a trabalhar isso, o nosso nível de futebol subiu demais, o entendimento do futebol do atleta que veio de dentro do campo, não foi o analista que ficou olhando, eu acho que a Alemanha faz isso. Sim. Entendeu? Como outras vezes, hoje,
que com os jogos de todos os jogos do clube, todos os jogos da seleção, assim que termina, já vai todos os lances do atleta para o celular dele. Para cada atleta. Para cada atleta individual. Então você só recebe Individual. o seu, entendeu? Você só recebe o seu para você se estudar, entendeu? Suas estatísticas, tudo aquilo ali. Então você consegue se ver dentro do jogo, isso no clube, na seleção, e os atletas buscam informação. Porque ele sabe o seguinte, né? Que com essa ideia, como aumentou essa ideia, usar no treino é mudar um comportamento que mude realmente lá no jogo, entendeu? Então não é o excesso de informações, é a informação. É a informação correta. Porque quando assim, vamos supor que eu analisei, e isso aconteceu, tá? Caso real. A gente analisou um atleta específico e assim, com mais de 100 informações desse atleta. No final das contas, o treinador falou assim, cara, para mim eu preciso que ele faça mais 1 contra 1. Porque por mais que ele tenha esse mais baixo, isso, o 1 contra 1 dele tem que ser melhor. Chegou para o atleta e falou assim, ó, faça 1 contra 1. Vai para cima. Porque sabe que o restante ele já faz. Pode até... A gente se engana tanto, assim, ó, quantas vezes você está lá no jogo, você como atleta, você está jogando ali, tal, né? Você fez tudo certo o jogo inteiro. No momento do jogo, você dá um passe errado, que tomou uma finalização, nem gol tomou. Você saiu massacrado do jogo. Já aconteceu isso comigo já. Vasco e Flamengo. Tava bem no jogo e pumba. E você não sai massacrado do jogo? O cara falou assim, o Rubem Júnior me ferrou com a gente, jogou mal pra caramba, e não sei o que, você fez tudo certo, você jogou pra caramba. Mas o que você faz errado, o ser humano, a percepção do ser humano, foca naquilo que você errou, entendeu? E daí o que acontece? Por percepção, você não faz a leitura correta do jogo, fala assim, não, o Rubem Júnior foi bem pra caramba, 98% ele acertou, entendeu? Então ele errou naquela, que deu um susto na gente, mas não foi determinante, ou foi determinante, acontece, entendeu? Todos nós iremos errar, entendeu? Só que o que acontece? Na leitura, às vezes, de um diretor, de um presidente, do treinador, o Rubem Júnior ferrou com a gente. Porque já houve logo a torcida em cima, gritando, vai embora. Porque o Brasil, principalmente no Brasil, né? É muito complicado. Exatamente. Esse clássico, né? E daí aí o analista entra nessa hora para acalmar o treinador, vamos dizer assim? Exatamente. Não, e não entrando nessa hora especificamente, porque... Sim. Nessa hora que eu falo... Ideal, exatamente. O ideal é assim, eu, por exemplo, só respondo aquilo que ele está perguntando em relação ao jogo, né? Eu só vou conversar mesmo do jogo no outro dia de manhã. Porque daí todo mundo já esfriou, já passou essa sensação do foi bom, foi ruim, se perde ou empata, daí é aquele emoção complicada, né? Emoção aplicada, né? Entendeu? Acostuma, né? A gente que vive ali dentro do vestiário é médico que vem, é diretor que vem, é supervisor, todo mundo chega, você viu a cagada, você viu isso, tal, daí tá o fisioterapeuta falando do jogo, você fala, calma, tô falando assim, não sei, só amanhã que eu consigo falar. Sempre falou isso, só amanhã que eu consigo falar. Agora... Só que hoje está tudo ok. Eles se ajustaram nas informações, o treinador já conhece a informação do que o fisiologista está levando, e a análise de empenho é a mesma coisa. É mais um profissional que vai agregar, só que está se ajustando. Entendeu? Por isso que, assim, toda publicação, a maioria das minhas publicações, eu falo assim, existe hierarquia no futebol. Entendeu? E você tem que respeitar. O treinador é o cara que vai dizer. É a palavra final, né? É a palavra final, né? Eu acho que é isso aí, bem isso aí, né? É a palavra final, porque não, na dúvida. Nos clubes profissionais já tem uma divisão já dentro das áreas que o analista trabalha. Por exemplo, eu sou especialista em análise de treino e jogo. Eu não tenho experiência com mercado, entendeu? Então, existem os especialistas em mercado. De mercado, ok. Que só fazem isso, que não são especialistas em jogos e treinos, entendeu? Então, existem vertentes de trabalho. Rubens, uma pergunta. A seleção brasileira não tem scout fora do país para as categorias de base? Aí você tem que dizer, né? Eu vou dizer. Não, eles monitoram o mundo inteiro. O mundo inteiro. A gente...